Dialogar é muito diferente do que conversar. Veja bem, assim como ouvir e escutar são diferentes, dialogar e conversar também são diferentes. Eu sou Rosana Cláudia Santos e quero lhe explicar essa diferença. Ouvir, nós ouvimos muitos sons, muitas coisas ao nosso redor, no nosso ambiente ou no local em que estamos. Porém, nós só vamos escutar quando damos a devida atenção. Então, nós oferecemos ali um foco, damos atenção àquilo que nos interessa e estar entendendo, tendo um entendimento, uma compreensão. A conversa, ou seja, conversar, nós podemos conversar sobre diversas coisas, sobre muitas coisas do mundo. Mas, quando nós estamos somente no aspecto da conversa, nós falamos de muitas informações que vêm no nosso dia, nós falamos de muitas coisas que estão ao nosso redor, assuntos, um contexto mais no geral, sobre outras pessoas, sobre trabalho, enfim, assim, várias atividades e assuntos diversos. Porém, a diferença está aqui. Quando eu estabeleço um diálogo, eu então agora vou dialogar, eu vou falar sobre o nosso próprio mundo e não no mundo geral. Não vou falar sobre o geral, o mundo que está ao nosso redor, e sim o meu mundo próprio. Então, quando eu faço um diálogo, eu falo sobre o mundo próprio, sobre o eu, sobre um momento onde, ao falar de mim, tem um receptor que também está falando do mundo próprio dele, e nessa interação nós vamos compartilhar, trocar ideias, experiências, vivências que nós já tivemos, experiências muito particulares de cada um, segredos do coração, por exemplo, sobre suas perdas, os medos, preocupações, nossos anseios, desejos, sonhos. Vamos compartilhar, fazer uma troca falando de si e recepcionando o que o outro também tem para falar, ou seja, para me contar algo sobre ele. Isso é uma direção, isso é um foco. Essa é uma diferença muito importante entre conversar e dialogar. Então veja, muitos pais de filhos adolescentes têm medo de dialogar com seus filhos, medo, por exemplo, de perder sua autoridade nesse enredo do diálogo com o diamante da casa. O diálogo é muito importante, ele é muito necessário. Porém, para dialogar é preciso se aproximar, ter intimidade, conhecer mais de perto, pois as revelações entre si, elas são feitas nesse momento do diálogo, momento de uma situação onde você está olho no olho, escutando o que o outro está falando. Então, quando você também coloca a sua escuta, um foco ali no assunto que você está conversando com a sua pessoa receptora, no caso nosso aqui é o filho, você tem ali um estabelecimento de um diálogo, não é? Então esse diálogo ele é feito em momentos onde o mundo próprio de cada um se relaciona com o mundo próprio do outro. Isso é o estabelecer de um diálogo. No momento em que dialogamos, muitas palavras, muitos assuntos, fatos, sentimentos, muitas coisas que ficam em oculto, nós trazemos à tona para o nosso receptor. Então nós só vamos ter a condição de uma intimidade com o nosso filho jovem, uma condição de ter uma aproximação, de ter uma ligação interpessoal mais direta, mais fluida, mais no formato em que quando eu falo, meu filho me escuta. Esse formato só acontece em situação de um diálogo, uma aproximação de amor. Então, o que nós mais queremos é, sobretudo, que o nosso filho tenha um bom diálogo conosco e não apenas conversas. Nosso filho jovem, ele pode explicar alguma coisa lá do colega da escola, ele pode dizer alguma coisa de um passeio que alguém fez, de alguma situação de um filme, de
um noticiário que ele assistiu, ele pode trazer assim uma infinidade de assuntos para nós, mas ele vai estar conversando a respeito de um mundo mais geral. É muito diferente quando nós estamos próximos e ele fala dele, coloca ali em ação, na forma de palavras, teor, conteúdos muito próprios do mundo particular dele. E isso é o que nos interessa como mãe, como pai. Saber do nosso filho jovem muito, mas muito mesmo sobre o mundo próprio dele, para que se estabeleça um diálogo. E o diamante da nossa casa precisa muito mais de um diálogo do que de conversar. Se os pais dialogam, não haverá substituto à sua altura. Veja bem, muitos pais acabam somente conversando com seus filhos jovens, mas não se engane, muito provavelmente tem alguém que dialoga com ele e está próximo, sabendo muito mais sobre o mundo próprio, o mundo particular dele. Então, os pais que desejam melhorar o diálogo com seu filho precisa perceber e entender se estão muito mais conversando ou dialogando com seus filhos. Se o pai ou a mãe dialoga com o filho jovem, não há substituto para isso, porque verdadeiramente quem vai ser o melhor e a maior influência será esse pai e essa mãe através desse diálogo que flui, não é? Então é preciso que se instale nessa união muito boa, muito agradável entre o pai e a mãe, esse formato de um diálogo que tem uma direção, digamos que afetiva, e que também funciona e que também permite ao outro surgir e se revelar em seu mundo interno. E isso só é possível através de um diálogo. Não esqueça, o diamante da casa, ele vai necessitar sempre muito mais de um diálogo do que de uma conversa. Então, não esqueça também, o seu filho é um diamante.